Isso chama muito a nossa atenção, porque é o seguinte, muitas vezes os profissionais, como no caso do Reinaldo, ficou sem material para trabalhar. Sim. Então, um artista que fica sem o seu material para trabalhar, muita gente está enfrentando isso. Comigo também não foi diferente, porque assim, mesmo hoje, graças a Deus, a primeira coisa que eu me preocupei foram com os funcionários, porque eu não sabia o que ia fazer. A gente tem empresas em diferentes setores, a gente se preocupou muito. O que a gente faz? E cada sócio foi tomando uma atitude, fazendo alguma coisa, mas tem coisas que não estão no nosso controle, né? Não estão, infelizmente não estão. Perfeito. Com o Guto não foi diferente também, Não foi. porque ele dá cursos, dá palestras. Consultorias. Olha, eu soube que teve alguns contratos, por exemplo, no caso dele, que ele tinha contrato para fazer durante o ano. E você, Tive que devolver. por honestidade, você devolveu o dinheiro, Caramba! não prorrogou, porque assim, você imagina, contar com o trabalho e perder. Aí Pior coisa do mundo. já era. Nós vamos começar a receita e o Guto vai poder falar um pouquinho também, Sim. lógico. E o espaço aqui está aberto também. Isso é muito bacana aqui na Band e eu agradeço de coração, porque nesse espaço a gente pode mostrar o talento, mostrar o trabalho de outros e muitas vezes ajudar. Essa é a nossa função. E eu sei que nesse momento você está voltando, Sim. não é? Então, vai daqui, ó, uma indicação, você que tem uma grande empresa, você que precisa de uma consultoria, você que vai começar, esse cara é craque. Qualquer coisa pode mandar mensagem para a gente, porque é um recomeço para muita gente. Para mim é um recomeço pelo que eu passei, para o Lucas numa profissão diferente, fazendo algo diferente. Você não tem noção de como isso aqui é um recomeço, como é uma salvação para mim. Mesmo, de coração, eu juro, porque no momento que a gente está vivendo no mundo, o artista, que me considero, não naquele sentido ruim, o artista que se mexe, não, a pessoa que trabalha com arte, com entretenimento, nessa pandemia, ela foi uma das mais afetadas, muito. As pessoas em qualquer setor do entretenimento, qualquer setor, seja no teatro, no cinema, nos shows, funcionários, os roadies, que a gente costuma chamar, que é o pessoal da técnica, esses coitados, eu não tenho palavras para agradecê-los e dizer o quanto eles foram afetados. Essas pessoas que ganham pouco e vivem dos muitos que fazem, foram muito afetadas, Edu, muito, mas assim, eles têm família, eles sobrevivem disso. Então, quando não tem um show, quando não tem um evento, quando não tem uma peça, quando não tem um filme, a maquinária, esse pessoal totalmente sofrem demais da conta. Então, não foi só eu que sofri como artista, mas muita gente da produção, muita gente da equipe técnica, muita gente que trabalha na pós, todo mundo foi afetado. E, infelizmente, essas pessoas que trabalham com isso vão ter o seu trabalho regularizado provavelmente daqui a 2 anos. Sabe-se lá quando Sabe-se vai lá voltar. quando. Então, Verdade. estar aqui hoje, eu juro por Deus, eu digo que todo dia é uma gratidão imensa, porque no momento... Desculpa, acho que eu vou... Perdão, acho que eu até me emocionei. Porque do fundo do meu coração é uma gratidão imensa estar com você, estar na Band, estar no The Chef, porque trabalhar é a coisa que eu mais amo na minha vida. É a coisa que eu mais amo, trabalhar. Eu digo isso primeiro, se minha esposa estiver vendo, acho que ela vai rir. Eu vivo pelo trabalho, eu amo trabalhar. Se eu tiver que acordar 4 da manhã e dormir meia-noite, 1 da manhã, eu vou feliz da vida. E eu aprendi isso com meu pai. Inclusive, aniversário dele amanhã. Aprendi isso com a minha mãe também. A gente ama trabalhar. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Já fui garçom, já trabalhei como ajudante de pedreiro de serviçal. Fiz todos os trabalhos possíveis. Trabalhei como ator, agora como comunicador. Então, hoje, trabalhar no meio dessa loucura é a maior bênção que eu posso ter na minha vida. Então, obrigado do fundo do meu coração. De verdade, do fundo mesmo. Junto, imagina. Obrigado. E essa gratidão não é diferente, porque, imagina, você... começa janeiro, fevereiro, e você tendo planos do que o ano vai ser o melhor, Exatamente. estrutural do seu momento, e do nada você tem que concordar que o ano foi o pior que Nossa, você teve profissionalmente até hoje. É porrada de todos os lados, é porrada quando a gente menos espera. Eu lembro da minha inocência em abril de pensar, não, março, né? Eu passei meu aniversário sozinho por conta da pandemia, sozinho, assim, tava em casa, sozinho, sem ninguém, minha esposa não estava, ela tinha acabado de fazer uma operação, então ela não podia ter contato com nada, e sozinho eu estava lá, e eu lembro falando, não, daqui a 2 semanas isso passa, daqui a 3 semanas isso passa, e chegou abril, não, 2 semaninhas, 15 de abril passa, não, 30 de abril, em maio, e
Então também tem, desculpa, eu preciso agradecer. Imagina. Tem duas pessoas também que eu tenho que ser muito grato. Duas pessoas que inclusive têm o mesmo sobrenome, ao Homero Salles e ao Denis Salles. Eu tenho que ser muito grato a eles, mas muito, muito gratos. Eles sabem por que eu sou grato. E eu devo muito a eles, de verdade. Eles não são seus parentes. Não todos são com o meus mesmo parentes. sobrenome. Eles são parentes. mas Homero, eles não... um dos monstros da televisão Total. Brasileira, grande diretor, passou por grandes programas, muitos anos com o querido Gugu. Muito. Na Rede TV também. O Denis, nosso diretor, também um cara extremamente querido, gente boníssima. Eles são parentes, um é tio eles do são. outro. Eu adoraria fazer Homero parte dessa família, mas... Você é o Salles adotado, tá? E é o seguinte, todo dia aqui você traz essa felicidade. A Maria me chamou a atenção e falou assim, pai, é incrível, né? Como o Lucas chega lá e fala, bom dia! E ela imita. Agora a imitação tá incrível. Mas esse sotaque, tem algumas palavras e eu vou fazer igual. Então ela vai fazer a imitação do Lucas, que ela falou que você adora imitar, mas ela contagia as crianças, contagia as pessoas. E a gente quer sempre aqui levar algo positivo. Na Band, muitas pessoas perguntam o que é diferente. Eu acho que o espírito, o momento, uma série de coisas, para mim também é um recomeço. Por conta da pandemia, sim. No meu caso, a gente sentiu. Eu sinto muito pelas pessoas e sinto por algumas coisas que não andam ou não andaram como a gente imaginou que iam andar. Não adianta você ter curso, você ter estudado, porque muitas vezes, é o que eu tento passar na culinária, na prática, a teoria é diferente. Então, muitas coisas que a gente aprende na teoria, quando você vai transformar na prática, não é exatamente igual como a gente imagina. E a gente quer aqui não mostrar, é o que eu falei no outro dia, é lógico que é legal receber chefes premiados, restaurantes renomados, um monte de coisa. Mas é legal também a gente poder mostrar como cada um se virou. Então já recebemos pessoas que já moraram na rua, pessoas que perderam restaurante, pessoas que já perderam emprego. E a gente não tem esse tipo de preocupação. Mais do que uma receita, a gente quer sempre mostrar uma receita de vida, que de repente pode servir para você se espelhar também, como a mãe do Reinaldo, que sai de casa. Muitas vezes, se você não sai para fazer aquela compra, fazer aquela receita, você pode cair numa depressão. Então, quando eu falo que a receita serve para muita coisa, serve para isso. Serve para você se reerguer, serve para você se reestruturar, para você começar um novo caminho. E para o Guto, eu tenho certeza que não vai ser diferente. Você é um cara muito capacitado. Eu sei que com isso, você e muita gente passaram por muitas dificuldades. A minha maior dificuldade que eu sinto, eu conversei isso quando tudo começou, era fazer o que a gente vai fazer com as pessoas, porque tem a empresa, mas o que a gente faz com as pessoas? Onde a gente pode remontar? A gente teve essa preocupação em casa também com a moça que trabalha conosco, né? Naquele primeiro momento demos férias, depois deixamos em casa, depois ela veio retornando, hoje ela está com a gente, mas a gente fica nessa preocupação sem dúvida, em geral, porque as pessoas a preocupação dependem da gente, é com tudo.